em 2000, no final do ano, no Réveillon 2016 para 2017, eu e minha irmã. E aí nós estávamos na praia do Campeche, se não me engano, e tinha uma moça da Argentina perdida na praia. Ela não sabia chegar em casa. Ela veio pedir socorro, né? Ajuda, ajuda, por favor. Eu me chamo fulana, não sei o que, né? Aí falei, meu Deus do céu. Ele foi para assim, speak English. Ela falou, yes. Eu falei, ok. Aí ela falou assim, I'm lost. I don't know where I am and the house I am there. Eu falei, ok, just calm down, wait a minute. Eu perguntei se ela tinha algum cartãozinho da pousada onde ela estava, tal. Ela tinha, né? Ela disse que tinha, mas não sabia chegar lá. E minha irmã conhece melhor o lugar. Eu falei, não, vem com a gente que a gente vai com você até o lugar. A gente tem aqui perto, né? Ainda bem que era perto, porque se fosse longe. A gente leva até a pousada. Aí deu certo. Sem brincadeira. Para a vida de vocês, estudem outro idioma. Seja inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, chinês, árabe, hebraico, aramaico. Estudem outro idioma. Por quê? Porque isso vai ser super importante na carreira de vocês, na vida profissional de vocês. Tem empresas multinacionais que não contratam pessoas sem fluência em pelo menos 3 ou 4 idiomas, né? Quando eu estava no seminário, eu lembro que uma vez um padre foi nos visitar e ele era diplomata, né? Ele era italiano, não, ele era chileno, mas trabalhava no Timor-Leste como diplomata do Vaticano. E ele falou assim, olha, quando eu fui fazer a Academia de Diplomacia do Vaticano, chegou a carta bem assim, no currículo deve constar fluência em pelo menos 5 idiomas, fora o seu próprio idioma natural, né? Ele falou assim, eu sei falar espanhol, né, porque eu sou chileno, mas aí eu fui aprendendo a falar inglês, italiano, alemão, português, né, aprendendo a falar português, falava muito bem português, e acho que ucraniano, se não me engano. No Timor-Leste eles falam português, né? Aí tudo isso de idioma para chegar lá e falar português, né? Que beleza. Mas você saber outro idioma salva vidas e eleva o teu currículo lá em cima, assim, né? A gente acha que quando a gente assiste alguma coisa, joga um joguinho ali e tal, escuta uma música, acha que isso não tem influência? Tem sim. A gente aprende muita coisa ouvindo uma música, videogame, né? Hoje em dia os jogos você já vem com a opção no teu próprio idioma. Isso não é legal, né? Eu aprendi muito de gírias de inglês, assim, tipo jogando videogame, jogando GTA, né? Palavrão. Mas muitas coisas a gente aprende por esses meios. Então, a própria educação hoje em dia, galera, ela está de um jeito, todos os meios que servem para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que usar para aprender alguma coisa. Então, é a música, são os jogos, são as plataformas digitais, são as mídias digitais, a gente aprende alguma coisa com tudo isso daí e é muito importante. Tá? Não se esqueçam disso, isso é importante para a vida de vocês, tenho certeza. Bom, eu queria, assim, do fundo do meu coração, professor, agradecer o imenso carinho que eu recebi de vocês ontem, de alguns de vocês ontem, do professor, meu primeiro dia dos professores, né? Sou professor de fato a partir desse ano, mas queria agradecer o carinho de vocês, as mensagens, quem mandou mensagem no grupo, quem mandou mensagem particular para mim, né? Eu fiquei muito feliz, muito contente mesmo, estava aí umas semanas muito pesadas, puxadas, em sentido de, não de trabalho, mas em sentido humano mesmo, né? Tem horas que a nossa cabeça dá umas coisas assim, que fala assim, meu, chega, vamos parar para dar uma respirada, né? Mas eu encontro esse alento, essa alegria quando eu me encontro com vocês também. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado aí pela parceria, pela ajuda, né? O melhor presente com o professor, seja o dia do professor, seja o dia que for, sempre serão os seus alunos. E vocês são meu presente e eu quero ajudá-los a construir um futuro para a vida de vocês também. Tá? Então, muito obrigado. O melhor presente que eu ganhei foi essa semana, foi com um aluno dessa turma, não vou falar quem foi, mas o aluno sabe quem é, foi um aluno dessa turma que, quando eu fechei as notas, eu passei para todos vocês as notas e falei assim, ó, fulano, para todos, né? Ó, fulano, a tua nota está entre 70 e 75. Se você quiser, você pode fazer a prova de recuperação, mas você não é obrigado a fazer.
Aí o fulano falou assim, professor, acho que eu vou fazer, né? Porque melhorar a nota é bom, né? Daí eu falei, claro, 72 você já tem, 73, 74 você já tem. Né? Nota azul você já tem. Faz para melhorar agora. E esse aluno foi o melhor presente que eu tive essa semana. Porque esse aluno fez a prova e tirou 100 na prova. Foi com média 100. Dessa turma aqui, não vou falar quem é para não expor. Mas foi o melhor presente que eu já tive na minha vida como professor. O que eu quero dizer para vocês com isso? Não fiquem se subestimando. Não subestimem a capacidade que vocês têm. Acreditem na capacidade que vocês têm. Se você tirou 70 de média, não se contente com 70 de média. Faz a recuperação e você vai tirar 100. Né? Não se contenta em estudar para passar de ano, para tirar a média, me levar da escola de uma vez. Não. Estude para você ser uma boa pessoa no futuro. Para você, se você quiser ter uma família, casar no futuro, não sei, cada um tem as suas opções de vida. Mas seja para você, seja para uma família que você tiver, estude. Tenha um futuro para você, pelo menos, se garantir também. Para que no futuro você não precise depender de ninguém. Né? Para que nenhum homem precise depender de outro homem, de outra mulher, nenhuma mulher precisa depender de outra mulher, de outro homem. Nada disso. Mas que você tenha a sua própria independência. E o estudo te dá muito isso. Tá? E uma outra coisa, a gente não tem que estudar para ser melhor do que os outros. Tem que estudar para ser metido, para ser orgulhoso. A gente tem que estudar para entender melhor como que é a nossa vida. Tá? Eu aqui, vocês já viram em outras aulas, eu tenho centenas de livros aqui na minha casa. Eu nunca, até hoje na minha vida, nunca estudei para chegar, para brigar, para discutir com alguém. Nunca. Eu sou da seguinte opinião do filósofo grego Sêneca. A melhor parte de discutir com um idiota é que você pode falar assim, nossa, você tem razão, legal, isso aí. Você pode ser um pouquinho debochado assim e falar, não, você tem razão, legal. Você concorda com a pessoa não vai falar mais nada, vai para deixar o saco. Pronto, acabou. Mas você sabe que você está certo. Você estudou, você sabe daquilo. Tá? Então, queria dizer assim, esse fato aconteceu com esse aluno, né, e como pode acontecer com outros no futuro, foi o melhor presente que eu ganhei do dia do professor. De saber que eu estou conseguindo ajudar vocês a se superarem, a melhorarem cada vez mais. E dói no meu coração de saber que nós não teremos aula no ano que vem, vocês vão para o ensino médio, nós não nos encontraremos no ano que vem. Então, a única parte que me deixa triste é essa. Mas eu espero de coração que até chegar no final do ano que a gente possa pelo menos ter um outro encontro aí para a gente se ver, alguma coisa assim. Espero de coração que até lá no futuro isso possa acontecer, mas tudo será nas mãos de Deus e tudo será resolvido. Tá bom? Então é mais ou menos isso. E obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Gostei muito. E é isso aí, tá bom? Vejam só. Nós vamos continuar então falando em recuperação, para quem fez a prova de recuperação, mandei a nota já no e-mail que está cadastrado no Classroom. Se alguém de repente não recebeu, me manda uma mensagem no particular depois que eu envio. Alguns alunos dessa turma fecharam com nota vermelha, tá? Desse bimestre. Ligar o alerta aí para esse último bimestre, tentar recuperar essa nota. Quero todo mundo passar do ano direto, hein? Não quero ver ninguém na recuperação no final de dezembro. No final de dezembro, a gente comer panetone, assar um peru e tomar champanhe, mais nada. Não quero ver ninguém na recuperação, pelo menos comigo. Mas eu sei que vocês não vão ficar. Pessoal, nesse bimestre, nós vamos continuar, então, um conteúdo que nós já iniciamos no outro, né? Sobre vida e morte. Falamos sobre mitos de origem da vida. Hoje falaremos sobre, ou melhor, falamos sobre sepultura já nas aulas anteriores. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre mitos de origem da vida. Eu vou passar 2 vídeos para vocês. Vamos ver o mito de origem da vida para a tradição dos Tupi-Guarani e também na tradição grega. E vamos tentar entrar um pouquinho nesse ponto aí sobre a morte também. E aí, como eu sempre faço, como diz a Manuela, sempre o professor deixa a gente aí em crise existencial, não, imagina, para que isso? Eu trouxe hoje aqui para vocês um fragmento de um texto do poeta latino Horácio, nós já vamos chegar lá, que fala sobre você aproveitar a vida. Mas antes disso, datas do bimestre. Então, nesse bimestre nós teremos de novo aquele esquema das tarefas, tá? Então, 6 tarefas, 10 pontos cada, e depois a prova valendo 40 pontos. Não atrasem a entrega das tarefas, tá?
Nesse bimestre, eu vou ser um pouco mais rígido quanto a isso. Em que sentido? Eu sempre posto a tarefa na sexta-feira, certo? Vocês terão que fazer a tarefa até o sábado, né, até o dia seguinte, para ter a nota integral. Eu sempre vou deixar um pouquinho de tempo da aula para vocês fazerem a tarefa, tá? Para não ter nenhum problema. Ah, o professor deixou o tempo, tal, tinha outra aula depois. Não, vou deixar um tempinho da aula para vocês fazerem a tarefa. Se, quando eu for corrigir, eu ver que a data da postagem está muito depois do que era a data combinada, aí vai ter um desconto na nota. Tá? Vai descontando aos pouquinhos, assim. Quanto mais tarde for fazendo, mais desconto vai ganhando. Tá? As datas das tarefas, a princípio, são, agora em outubro, nas próximas 2 semanas, 23/10 e 30/10. E depois, 6 de novembro, 13 de novembro, 20 de novembro e 27 de novembro. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que estamos chegando ao final do ano. Tá bom? Então, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11 e 27/11. E aí nós chegaremos no mês mais glorioso do ano, que é o mês de dezembro. Só os melhores nascem em dezembro. Não sei se alguém dessa turma aqui é de dezembro, mas só os melhores são de dezembro, né? Eu sou lá do dia 20 de dezembro. Quem quiser comprar um presentinho para mim no final do ano, já agradeço aí. Gosto de livros, gosto de vinho e cerveja. Bom dia, professor. Oi? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem. Então, tá bom. Só alegria? Só alegria. Só alegria. Então, tá bom. Maravilha. É mais ou menos isso daí, então, tá? Mas essa parte do presente, tô falando sério, tá? Se alguém quiser dar um presente no final do ano, aceito. Tá bom, Manuela? Um livro sempre é muito bem-vindo. bem aceito. Então, 60 pontos de tarefas e depois a prova valendo 40 pontos. Quem quiser dar um presente assim, alguma coisa para casa, tipo coisas de cama, mesa e banho, cozinha, um sofá, tô aceitando. Agora eu estou noivo, tenho que preparar as coisas do meu apartamento agora, então Olha! não é barato, gente. Olha, casar é caro, viu? Se vocês pensam em casar um dia, casar é caro, tá? Cada semana chega um orçamento diferente da 3 primeiro, tá? Não falo nem da festa, eu falo do apartamento mesmo. Piso, pintura, fogo, todas essas coisas. Mas enfim. Fiquei noivo, deu tudo certo. Ela disse sim, graças a Deus. Deu tudo certo semana passada. Yes! Louvado seja Deus. Bom, no terceiro bimestre, nosso assunto se dividiu em 2 etapas. Primeiramente, falamos das atitudes diante do transcendente. E como vimos, as mais variadas religiões ao redor do mundo entendem essa dinâmica e como são as suas atitudes próprias. Foi um estudo que nos possibilitou conhecer melhor outras visões e culturas. Depois disso, iniciamos nosso estudo sobre a vida e a morte de acordo com as concepções religiosas. Falamos sobre as sepulturas no Egito, Grécia e Roma. Agora, daremos continuidade falando sobre os mitos de origem da vida. Antes disso, porém, eu tenho aqui um trecho de uma poesia do poeta romano Horácio, escreveu aqui em latim, o poeta romano Horácio. É uma poesia que certamente uma frase dela, vocês já ouviram em algum momento da vida, que é a frase Carpe Diem. Já escutaram esse momento? Carpe Diem, que significa assim, aproveite o dia. Então aqui diz o seguinte: Tu, nequeseris shire nefas quen mihi quen tibi, fidem didederint leucone nec Babilonius, temptaris numerus ut melius quiquid erit pati, seu pluris ienes sui tribuit lupiter ultima, quem nunc oppositis debilitat pumitibus mare terrenium, sapias vina liquis et spatio brevi, spen longam reseches, dum loquimur fugerit in vida acetas, carpe diem, quam minimum credula postero. A última frase mais bonita, né? Carpe diem, quam minimum credula postero. Traduzindo para nós aqui. Não interrogues, não é lícito saber a mim ou a ti que fim os deuses darão, Leucone. Leucone era uma mulher para quem o Horácio escrevia, né? Já naquele tempo, se escreviam coisas assim apaixonadas para os crushes e crushes da vida. E aqui o Horácio tinha uma crush chamada Leucone e escreveu para ela alguma coisa, não sei se deu muito certo, né? Naquela época os homens eram meio burros, assim, sabe? Daí escreviam e não tinham
retorno depois. Não tinham muito êxito. Nem tentes os cálculos babilônicos. Antes, aceitar o que for. Quer muitos invernos nos conceda Júpiter, quer este último apenas, que ora despedaça o mar Tirreno contra as pedras vulcânicas. Sábia, decanta os vinhos. Vocês não, tá? Menor de idade. Decanta os vinhos e para um breve espaço de tempo, poda a esperança longa. Enquanto conversamos, terá fugido despeitada a hora. Colhe o dia minimamente crédula no porvir. O que isso quer dizer? A frase é: Carpe diem quam minimum credula postero. Aproveite o dia e acredite minimamente possível no futuro. Essa frase me lembra um colega meu, professor, que disse isso aqui numa aula para seus alunos. Passou um mês, ele morreu. De problemas renais que ele teve. É verdade. E ele sempre dizia isso, né? Ó, galera, carpe diem, né? Não sei o que. Todo mundo lembrava disso que ele falava. E essa é a mais pura verdade. Então, hoje a mensagem que eu trago para vocês é isso aqui. Aproveitem o dia. O passado já foi, o futuro é incerto. Estamos aqui no presente. Né? Então, aproveite o dia. E, né, como diz ali, né? Não é lícito para nós sabermos. Em nenhuma tradição religiosa diz às pessoas: olha, vá procurar saber o que vai acontecer no futuro, vai descobrir o que vai acontecer, vai tentar saber o que vai dar. Nenhuma tradição religiosa pede isso aos seus fiéis. Nenhuma. Por quê? Porque aí nós esquecemos do tempo de agora. Qual que é o agora de vocês? Nono ano, final do nono ano, vou ser interativa, vou para o ensino médio. Não sei se vocês já sabem para qual escola que vocês vão ano que vem. Não sei se alguém já sabe aí onde vocês vão, né? Profissões do futuro. É tanta coisa. Isso. Calma, gente. Respira. Concentra. Se acalma. Respira e não pira, como eu digo os meus alunos do ensino médio. Respira e não pira. Tá? Porque tem que se acalmar. E tem que aproveitar o momento de agora. Aproveitem o agora de vocês, essa juventude de vocês, essa adolescência de vocês, que é tão maravilhosa. Saudades do meu tempo de adolescente também. Né? Então aproveite esse tempo de agora. Não queiram ser adultos antes da hora. E não sejam mais crianças também, porque já passou dessa hora. Agora vocês estão no meio termo. Poético, né? Estou inspirado hoje. Agora vocês estão no meio termo. Mas aproveitem bem cada momento, cada instante do dia de vocês. Cada instante, cada segundo. Porque não volta mais. Porque não tem mais retorno. Preciso passar o vídeo do Valde de novo? Não preciso, né? Eu comentei com ele esses dias que a gente estava em pensamentos sintonizados na aula. Aí, pá. Até alguém escreveu assim: Valde entered in the chat. Né? Entrou na conversa. Mas, enfim, sempre uma mensagem que eu trago para vocês aí durante as aulas. Que eu acho bacana nós termos esse contato aí, né? Com vocês também, tá bom? Pessoal, então retomando um pouquinho, isso que nós já falamos na última aula antes da prova, né? Mitos de origem da vida. Cada cultura e indivíduo tem uma maneira de conceber a origem do universo, da vida e da morte. Alguns caminhos para buscar respostas a essas perguntas são por meio de mitos, explicações religiosas, filosóficas e científicas. Os mitos foram uma das primeiras formas em que os seres humanos encontrarem respostas para os seus questionamentos. Quando a gente fala de mitos, a gente pensa em uma coisa que é mentira, que não é verdade, que não aconteceu e tal, que é invenção, etc. Não necessariamente. A palavra mito, ela quer explicar uma realidade. Eu estou no meu álcool em gel aqui, tá? Estou zanzando aqui pela minha sala. A palavra mito, ela quer explicar alguma coisa assim, de uma realidade que não consegue ser explicada por palavras normais. Então, como que eu vou explicar, num tempo que não existia ciência, por exemplo, como que eu explicaria a criação do mundo, o Big Bang? Né? Não tinha essa possibilidade, então tinha que se usar de uma outra forma. E os mitos foram sendo essas formas aí com o passar dos tempos. Tá? Então, lembrando, mito não quer dizer que é uma coisa que não exista, que é mentira. É um mito, então é mentira. Não, mito significa que é uma realidade explicada com outras palavras, né? Uma explicação mitológica que existe.
para a criação, para a morte, para a vida após a morte, para a vida após a morte, né? E assim por diante que vai tudo isso daí. Tá? Existe a morte, existe a vida após a morte e existe a vida após a morte, né? Que na concepção ocidental é o paraíso, o céu, etc. Tudo mais. Na concepção islâmica chega lá no harém, com as 9 virgens lá, né? A promessa que está no Alcorão, e assim vai, né? Cada um. E aí, esses mitos de origem, eles contam como, graças aos seres sobrenaturais, as pessoas e os elementos da natureza passaram a existir. Isso aqui acontece desde o tempo que o ser humano é ser humano. No momento em que o ser humano viu um raio caindo lá nas cavernas, um raio caindo na terra, fazendo aquele clarão, o homem, a mulher, entendeu que aquilo era uma manifestação de algo sagrado e passou a cultuar aquilo. Então, já que vem do céu um poder daquele, um raio daquele, então aquilo poderia ter um poder de criação também. E aí vão surgir explicações mitológicas para essas questões. Tá? Então, nós vamos ver alguns mitos de origem ao longo da nossa aula de hoje. Tá? A criação segundo a religião. As religiões também têm narrativas poéticas ou metafóricas para explicar a origem do universo e da vida. Essas narrativas pretendem identificar os criadores do mundo e seus motivos para criá-lo. Mas, diferentemente da ciência, não buscam comprovações para os seus relatos. Exemplos de textos sagrados que apresentam narrativas da criação: a Bíblia cristã, a Torá judaica e o Alcorão islâmico. Aqui na Bíblia, por exemplo, vou pegar aqui para vocês, aqui na Bíblia aqui que eu tenho, Bíblia de Jerusalém, tenho várias traduções aqui, sobre a criação do mundo, né? Semelhante à Torá, né? Aqui no caso, que é o livro sagrado dos judeus. É semelhante porque é igual. A criação, a Bíblia, ela abre toda o seu livro com a seguinte frase, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. O primeiro versículo da Bíblia é esse. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Aí vem as perguntas, né? Professor, mas se Deus criou o céu e a terra, quem criou Deus? O que tinha antes de Deus criar o céu e a terra? Não sei, não estava lá para saber. Não estava lá para ver. Essas perguntas, né? Se Deus tudo pode, por que ele não cria um Deus maior do que ele? Por que ele vai querer fazer isso? Para se encher o saco? Né? Para se perturbar? Não. Essas perguntas assim, bem escalafobéticas, bem refesteladas, bem apocalípticas, essas perguntas já foram respondidas por Tomás de Aquino, lá no século XIII, mais ou menos, na Suma Teológica, que Deus, ele no caso da tradição cristã, tá? Ele é onisciente, tudo sabe, né? Parece aluno antes da prova, tudo sabe, mas na hora da prova, que dó. Deus é onisciente, Deus é onipresente, está em todos os lugares, né? E Deus, ele é onipotente, é todo-poderoso. Professor, mas como que ele está em todos os lugares? Aí que está. Nós entraremos num debate aqui que, nossa, isso aqui poderia ir longe, ainda mais se tivesse né, sei lá, enfim, não vou falar o que eu ia falar. Pensei bobeira aqui. Ainda mais se tivesse uma coisa pra gente comer aqui, né, dar uma bebidinha aí, a gente ia longe debatendo isso. A questão é a seguinte: Deus não tem uma estrutura corporal, carnal, igual a nossa, carne e osso. Deus é um espírito perfeitíssimo, criador de tudo, etc. Né? Agora, essas questões são interessantes para nós imaginarmos também. Você nunca vê um ateu sério, estudioso, respeitador, ético. Você nunca vê um ateu que vai falar assim: mas se Deus existe, por que tem fome no mundo? Por que as pessoas morrem? Por que tem coronavírus? Gente, como que você combate o coronavírus? Você usa máscara, você não sai de casa para tudo quanto é canto para começar. Você usa máscara e você usa álcool em gel. Tá? Deus já deu inteligência para as pessoas entenderem isso. Mas algumas não falta desenvolver, assim, sabe? É tipo o Windows, tá lá com o Windows 95 ainda tem que atualizar o seu software. A questão é a seguinte: isso chama liberdade. Ao passo que Deus dá uma liberdade também. Se as pessoas passam fome no mundo, a culpa é de Deus ou é a culpa do ser humano que não sabe distribuir os bens e viver com apenas aquilo que é necessário?
É uma culpa humana também. Uma culpa humana. Mas, enfim. Então, aqui no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, aqui, ó, podem ver, comecinho aqui. Aqui ele vai relatar para nós, vai contar para nós a criação do mundo, né? Segundo aqui a tradição, a ótica cristã. E essa frase, né, no princípio, ela é muito interessante. Mas quando que foi esse princípio? Em que momento se deu esse princípio? Não sei. É no princípio. Pronto. É no princípio. Esse princípio a gente pode entender como o princípio da nossa própria vida também. O início da nossa vida. Para mim, no caso, dia 20 de 12 de à meia-noite 55, né? 1994, 26 anos quase, aí já é o professor de vocês. Esse princípio é a nossa origem de vida. Nossa, só mais 10 minutos. É a nossa origem de vida. Nossa, passou rápido, tá louco? Já vai dar 40 minutos, tá louco. E aí nós vamos vendo que esse é um Deus, tá aqui na concepção cristã, é um Deus que ele não ordena e tudo fica pronto, um passo de mágica, mas ele vai e ele tem uma ação, ele cria. Vejam só, Deus criou o céu e a terra. O verbo aqui é importante, ele criou, então ele pegou com as mãos, ele mexeu, ele modelou, ele moldou, ele fez tudo. E continua, ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Isso aqui em hebraico começa assim, primeiro versículo, né? Bereshit bara Elohim, e termina assim, Tohu Bohu. Tohu Bohu é o caos na religião judaica, né? No hebraico é o caos. Então, antes de Deus criar, separar a terra, tudo, né? O dia, a noite, existia um caos que era a escuridão. Que na mitologia guarani, tupi-guarani, era o contrário. Só existia o dia, não tinha noite. E aí Tupã, o deus Tupã, teve que, né, que saco, tem que criar a noite agora também. Oh, meu Deus do céu. Aí, conta lá que ele foi lá e criou a lua e pronto. Então a gente vê como nessas histórias nós vamos entendendo toda essa criação do universo. Se eu falar para vocês aqui que isso aqui que eu estou lendo na Bíblia é um mito, preste atenção, não estou negando, não estou dizendo que isso aqui não existe, não aconteceu. Tá? Você, meu Deus, professor, que absurdo, você falou que a Bíblia é um mito. Não é isso. Mito porque é uma explicação mitológica, repito o que eu falei no começo da aula. Não é mito, não quer dizer que é uma coisa que não aconteceu, que não existiu. Mas é que é uma linguagem mitológica para explicar uma realidade muito difícil de ser explicada por palavras normais. Tá? Mais ou menos isso. Conseguem pegar aí o fio da meada, né? E aí, então o livro do Gênesis, a palavra Gênesis, ela significa justamente essa origem. E aqui nós temos uma obra, oh meu Deus, temos uma obra do Michelangelo. Essa obra se chama A Criação de Adão. Tem uma releitura dessa obra muito interessante aqui. Deus, no caso, estaria com álcool em gel e o Adão com a mão fazendo assim para álcool em gel na mão e passar, né? Essa obra do Michelangelo, ela está no teto da Capela Sistina, no Vaticano, em Roma. Temos Deus aqui, do lado direito, e Adão, bem pleno, nu, né? Não sei qual que era a pira de pintar o povo pelado naquela época, né? Adão, peladão da Silva aqui, né? Tentando um contato ali, ou melhor, Deus tentando um contato com Adão. Com o pessoal do 8º ano, agora há pouco, eu trabalhei com eles um pouquinho sobre o corpo, o ambiente sagrado, e nós vimos que essa questão de colocar o corpo no shape, assim, né? Corpo tonificado, todo marombado, é uma questão que vai mudando ao longo do tempo, né? Na época grega, todos os deuses eram representados musculosos, assim. Já chegando na época da Idade Média, no feudalismo, na Idade Moderna, as pessoas eram retratadas mais assim, como nós somos hoje, né? Nem todo mundo aqui é shapeado, garanto, né? Todo mundo meio que nem eu, né? Uns quilinhos acima do peso, igual teve pandemia, né? Fazer o quê? Paciência. Então, é um pouco disso que acontece, tá? E aí, o interessante dessa pintura é o seguinte. Deus criou tudo o que ele tinha para criar aqui, e no final, Deus criou o homem. Quando ele diz o seguinte, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Será que quando Deus falou isso,
o homem ia imaginar que teria que matar pernilongo um dia, barata, rato, tal, né? Que tem homem que é machão até a barata bater asa, né? Depois, esqueça. Esses dias aqui na minha casa, na minha casa seja sujo, não é isso? Mas isso já aconteceu com vocês. A barata, às vezes, ela entra pelo ralo, pelo bueiro, assim. E eu fui escovar os dentes, né? E na pia tem a pia assim, né? Embaixo da pia tinha uma. E aí eu fui me apoiar para cuspir a água, assim. Coloquei a mão, mas tinha uma coisinha gelada ali. Quando eu fui ver, peguei o chinelo e pá! Se eu fosse jainista, da religião jainista, eu não poderia fazer isso. Você não pode matar nenhum ser vivo, né? Eu ia fazer um carinho, né? Falar assim, ó, ser, né? Ser rastejador, ser nojento, repugnante, né? Mas, enfim. Dizem que o camarão é equivalente a uma barata, só que no mar. Não sei se é verdade. Se é verdade ou não, só sei que é uma delícia, eu adoro comer camarão. Uma maravilha. Um dia eu pago para todos vocês um almoço num restaurante aí, pra gente comer juntos. Eu ia pagar, mas veio a pandemia, né? A gente ia um dia almoçar naquele perto da escola, que eu esqueci o nome agora. Quinto? Joaquim Pô, não lembro o nome. Quempô, é. Todo mundo me falava assim. Eu não gosto de camarão. Todo mundo falava, tinha uma turma, acho que a turma do oitavo. Professor, vai almoçar ali hoje? Eu nunca almocei ali. A gente foi com a Prof. Rafa no passado, acho. Vamos combinar. Se der tempo, vamos lá um dia. Vejam só. Nessa imagem aqui, o que o plano de fundo de Deus aqui lembra um cérebro? Isso aqui lembra um cérebro para nós. Parece um cérebro. Né? E Deus, ele está aqui todo pleno, perna cruzada, né, barbudo, está com o braço passando aqui por outra pessoa, e aqui dizem na representação, na explicação, que aqui seria, no caso, Maria, e aqui Jesus, seu filho. Mas vejam, o mais importante olha o esforço que Deus está fazendo para tocar no dedo de Adão. Deus está lá assim, ó, até o máximo, tocando desse jeito, tentando. E o Adão, primeiro homem debochado da história humana, está lá com o dedinho caído bem pleno. Sabe que Adão é o primeiro debochado da história, né? Quando a serpente, o demônio, enganou Eva e Adão, Deus perguntou o que fizeram, né? E Adão, simplesmente, bem pleno, jogou a culpa na mulher. Foi a mulher, ela que me deu para comer, foi culpa dela, pronto. Primeira DR da história da humanidade foi lá no Gênesis, quando Deus perguntou para Adão, o que você fez? O Adão já tirou o dedo da reta, né? Não, foi a mulher, foi ela que me deu para comer, foi ela. Se a mulher desse merda para Adão comer, ele ia comer também pro jeito, né? Então vocês vão vendo como essas coisas de casal já naquela época existiam. Essa ideia, pessoal, quando Michelangelo fez essa pintura, a ideia que ele quis mostrar era justamente essa. Que existe todo um esforço da parte de Deus para alcançar o ser humano. E aqui, Adão, se ele levantasse o dedo, ele encostaria no dedo de Deus. A gente vê o seguinte, existe, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de fé, realmente, né? Existe o esforço divino. Mas o esforço divino, a ação divina, né, só vai acontecer se tiver o quê? Uma ação humana também. Uma aceitação humana. Se essa aceitação humana não acontecer, esqueça. Esqueça. A ação humana, esse ponto de vista dessa dimensão humana é importante. É super importante. Então, mais ou menos isso. Adão foi o primeiro... Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, sobre a ciência, na próxima aula nós retomamos. Adão foi o primeiro homem debochado da história e o filho dele, o Caim, foi o primeiro... Como é que posso falar? O primeiro audacioso da história, né? Porque quando Caim, sabe da história, né? Tinha Abel e Caim. Abel oferecia... Primeira guerra de veganos aí já existia nessa época. Abel oferecia para Deus sacrifícios de touros, de bodes, de carneiros, sangue de bicho, e Deus gostava, Deus ficava satisfeito. E aí Caim oferecia umas frutinhas lá, uns verdinhos, uns matinhos lá, umas verdurinhas, e Deus não gostava, né? Ou seja, Deus não era vegano. Eu estou brincando, tá? Se alguém da turma é vegano, pelo amor de Deus. Respeito aí as opiniões de vocês.
É uma coisa que eu nunca conseguirei ser na minha vida. Confesso para vocês, nunca vou conseguir ser isso na minha vida. Mas acho legal quem é. Mas tem essa coisa, né? Primeira discussão entre um vegano e um carnívoro foi lá entre Abel e Caim. Aí Caim, ele matou Abel por inveja. Aí Deus perguntou assim para Caim: onde é que está o seu irmão que te acabou de matar? E Caim audacioso disse para Deus assim: mas eu que vou saber? Ó a audácia do garoto, ó a petulância do indivíduo. Vocês vejam só como são as coisas. Pessoal, passou rápido a nossa aula, meu Deus do céu, nem percebi passando. Nós vamos encerrando por aqui, tá bom? Voltamos na semana que vem, damos continuidade. E é isso aí, vai cair nossa conexão aqui. Bom final de semana. Amanhã tem drive na escola, hein? Quem puder participar das 3 às 5, vai lá, estarei lá, quero ver vocês lá, hein? Vou dar um presentinho surpresa para vocês. Tchau. Espero vê-los lá. Bom final de semana, até a próxima. Tchau, tchau, grande abraço e até. Tchau.